Bom, pessoal, eu vou na sequência agora. Esse é o quarto vídeo, certo? Sobre regressão linear. Então, para quem já assistiu os outros três primeiros, né? Na sequência, esse é o quarto, para que a gente possa agora exemplificar mais ainda a questão da regressão linear, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uns slides com vocês, né? Novamente, o mesmo slide desse material, onde nós paramos justamente aqui, no vídeo 3, certo? Onde nós mostramos aqui a equação, né, de uma forma geral, escrita dessa forma. Isso é igual a bx mais a, tá? Então, para você encontrar o valor desses parâmetros A e B, o que é que você precisa, certo? Regressão estatística, o valor de B é encontrado assim. Então, B aqui, nesse caso, é o coeficiente angular, certo? E você precisa basicamente dos mesmos parâmetros da tabela e dos mesmos parâmetros que você já encontrou, já visualizou quando você calculou o coeficiente de correlação. Na forma do coeficiente de correlação, você também precisa desses mesmos parâmetros. Só que aqui a interação entre esses parâmetros é de forma diferente. Porém, há uma similaridade entre essa fórmula e a outra no tocante à parte de cima da fórmula, que é a parte do numerador. Então você tem, assim como lá no coeficiente de correlação, em cima você tem o n, que é a quantidade de combinações, multiplicado pelo somatório de x e y, menos o somatório de x multiplicado pelo somatório de y. Se você observar bem, lá na fórmula do coeficiente de correlação tem essa mesma interação entre esses somatórios na parte de cima. Porém, aqui na parte de baixo dessa fórmula, na parte do denominador, você tem n novamente multiplicado pelo somatório de x ao quadrado menos o somatório de x entre parênteses ao quadrado. Isso está na outra fórmula também, do coeficiente de correlação. Porém, ele está na primeira parte, da parte de baixo daquela forma, que é na primeira raiz. Então, se você fizer isso aí, esse cálculo desse B, você vai encontrar o coeficiente angular da reta dessa equação geral, certo? Então, você precisa encontrar esse valor, tá? E aí você vai encontrar esse bendito coeficiente, certo? Esse próximo slide aqui, ele mostra a forma como você encontra o valor de A, que é o coeficiente linear, que depende de B. Por quê? Se você ver aqui na fórmula, o A você encontra como somatório de y sobre n menos B que multiplica o somatório de x sobre n. Então você precisa primeiro calcular o B para depois encaixar aqui dentro e encontrar o coeficiente linear da reta, certo? Lembrando que nós estamos, mais uma vez é bom lembrar, dizendo aqui com esse formato que o B é o coeficiente angular e A é o coeficiente linear, certo? Então o próximo slide aqui, se você for substituir os valores da tabela, do somatório da tabela, para encontrar o valor de B, substituindo de forma correta, você vai encontrar B igual a menos 0,39. Então, você tem os números aí da tabela, substituídos de forma correta aqui, na forma do B, né, e encontrando menos 0,39. E aí, você vai fazer agora, com esse número, tentar encaixá-lo na forma do A, do coeficiente angular. Colocando também dentro dos valores da fórmula do A, não só os valores dos somatórios, que lá precisa, mas o resultado do B que você acabou de encontrar. Então, você encontra o A aqui no valor de 22,9. Assim, a equação da reta pode ser escrita da seguinte forma. Isso é igual a 22,90, que é o valor do A, menos 0,39x. Então, essa seria a equação matemática, né, chamada de equação de reta de regressão linear entre as duas variáveis x e y. Certo? Então, esse seria o peso, né, que vai mostrar o peso entre essas duas variáveis. Quando você altera uma, qual é a resposta da outra? Quando você altera x, qual é a resposta de y? Ou seja, y depende de x, certo? Quanto é o valor da minha variável dependente quando eu vario a minha variável independente? Quanto é o valor de y quando eu vario x? Então, de que forma isso acontece? Em que peso isso acontece? Através dessa proporção aí.
y é igual a 22,90 menos 0,39x. Então, aplicando na prática essa equação, promovemos uma mudança em y a partir de um preço de R$ 25,00. Se você se recorda, na tabela não tem esse preço, né? Entre 10 e 50 reais tem vários outros preços, porém não tem o preço de 25. Mas se você quiser encontrar a quantidade de produtos vendidos, né? Se você adotar um preço de 25 reais para esse produto, qual seria o valor ou a quantidade em unidades de produtos vendidos? Então essa resposta você encontra a partir do momento que você pega 25 reais e joga dentro dessa equação. Observe aí nesse slide, y é igual a 22,90 menos 0,39 vezes 25. E aí, se você fizer essa conta, você vai encontrar y igual a 13,15 ou aproximadamente 14 unidades. Então, não tem essa informação lá na tabela. Mas a partir do momento que você encontra uma equação que pode te responder isso, para qualquer valor de x que você colocar nessa equação, você pode encontrar a resposta de y. Ou seja, y depende de x. Dependendo do valor do preço, e aqui eu estou dizendo que esse preço é R$ 25,00, qual é o meu valor de y? A resposta está em 14 unidades. Você poderia querer colocar agora essa combinação de x e y lá naquela tabela. 25 o preço e 14 unidades de produto vendido. Certo, pessoal? Eu acho que a gente pode finalizar esse vídeo, quarto vídeo, sobre todo esse assunto importante da estatística chamado coeficiente de correlação e reta de regressão linear, com essa conclusão aqui. Em virtude dos temas e tópicos abordados, pode-se concluir que correlação e regressão linear é um tema estatístico de enorme importância e aplicabilidade, não só a disciplinas e profissões afins, tais como matemática, engenharia, estatísticas, entre outras, mas também percebendo sua aplicação nas mais variadas áreas, como a medicina, farmacologia e até mesmo a música, né? Estudar esse tema ajudará o indivíduo a melhorar sua percepção estatística, fornecendo um raciocínio lógico completo. Certo, pessoal? Então, deixa eu descompartilhar aqui esse vídeo, voltando aqui para a nossa tela, para a gente se despedir nesse quarto vídeo de todo esse assunto que providenciamos para você. Eu espero que tenha ajudado. Depois eu posso providenciar outros vídeos mais de resolução de exercício, para que lhe ajude na compreensão cada vez mais sobre esse assunto tão importante da estatística. Certo? Um forte abraço para vocês e até os próximos vídeos.